Finalmente, como prometido, nesse vídeo nós vamos falar sobre alguma coisa mais concreta. Até então, temos trabalhado com temas diversos dentro do canal de Pedagogia Moderna, mas enfim. Hoje eu quero começar a passar para vocês, professores de todos os níveis, que vocês vão ver que o trabalho é factível de acontecer em todas as áreas. É um plano de aula multi e interdisciplinar, de caráter muito abrangente e que compactua em número, grau, gênero, absolutamente em todos os sentidos, com o que diz os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seus temas transversais, né? Que é uma abordagem mais ampla do currículo, uma abordagem curricular mais ampla do que aquilo, né? Agora, por exemplo, dentro desses temas, tratamos ali de a questão da ética, né? Então, o respeito mútuo e a convivência, uma série de coisas relacionadas à questão ético-moral, meio ambiente, muito em voga. Temos que educar o jovem, a criança, para essa consciência ambiental, que é uma coisa que diz respeito à própria sobrevivência. Orientação sexual, outro fator muito complexo, porque saúde sexual é importante para o indivíduo como um todo, né? E dentro disso, tabus precisam ser quebrados, né? Dogmas têm que ser derrubados. Então, de que forma? Muitos professores se assustam, mas tratar um tema desse, às vezes com crianças e tal. Quando nós falamos do aspecto sexual, ele está dentro de uma amplitude, não especificamente de um ato em si. A formação da personalidade sexual e tudo que tange isso. Pluralidade cultural, o respeito às diferenças, às diversas culturas, enfim, a valorização da cultura nacional, da cultura regional, do folclore, do artesanato, do que seja. Isso acaba quebrando muitos tabus de preconceitos, né? A questão dessa parte cultural também, e isso tudo engajado ao currículo tradicional, né? Nas áreas de linguagens, de portuguesa, de humanas e geografia, história, filosofia, a matemática, tudo engajado dentro desses campos. Pois muito bem, a rigor, eu gostaria até de ter tido um globo aqui para poder dar uma ideia mais ampla do que a gente pode começar a fazer com isso. Vocês vão ficar encantados com as possibilidades que a gente tem. Mas não foi possível hoje. Nem vai ser possível eu passar todo o conteúdo que há para ser transmitido. Nós vamos ter que fazer umas 3 partes dessa aula. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que é um sucesso. Eu, certa vez, estava trabalhando com uma turma de EJA, numa escola de interior muito complicada, com adolescentes bem complicados e pouco engajados. Era muito difícil sequer retê-los dentro de uma sala de aula. Porque hoje em dia a gente sabe que não se impõe nada, né? Chegar a essa forma de colocar, querer impor conhecimento, não funciona. Como diz Vygotsky, ele pregava o seguinte: o papel do professor não é ser um fornecedor de conteúdo, é ser um facilitador do conhecimento, não entregar nada, né? Ao que Paulo Freire chamou de educação bancária, né? O que é educação bancária? A cabeça do indivíduo é um banco, você vai lá e deposita a coisa ali. Não é por aí, por esses caminhos. A gente tem que levar ao aluno a possibilidade de inquisição, que
que ele vá inquirir a si e a seu redor, ele vai construir o seu conhecimento, porque ninguém é uma tábula rasa, ele não veio do nada, o aluno ele tem um conhecimento de vida, né? Aí já partimos um pouco para a corrente construtivista, mas todas trabalham interagidas. E a pessoa vai moldando o conhecimento que ela tem com o conhecimento que ela vai adquirindo. E isso é o papel princípio do professor, possibilitar e não entregar. Muito bem, então vamos direto ao que interessa. Nesse plano de aula que eu idealizei, e usei nessa turma, que eu estou falando nessa turma de época, eu comecei a trabalhar com eles, o trabalho começa com música. Então, quando a música começou a tocar, aquela rapaziada que estava pelos corredores andando já chegou na janela da sala e na porta e já começaram a olhar. Aí, por fim, começaram a entrar alunos de outras turmas para nós e inicialmente virou uma festa. Por quê? O que eu fiz? Eu escolhi 15 músicas. Eu escolhi 15 músicas e que essas músicas fossem músicas bem características para que as pessoas pudessem identificar com mais facilidade. Porque o jovem, a gente sabe que ele, ainda mais no Brasil, não é muito engajado numa cultura muito erudita ou mais sensível em termos de música e arte, seja lá o que for. Mas tem músicas que são tão características que não há como não pegar. Por exemplo, eu coloquei aqui japonesa, uma música japonesa, basta tocar que todo mundo tem ideia do que seja, né? Aqueles ela é muito característica. Um samba brasileiro também é uma música muito característica. Em qualquer lugar do mundo que você ouve um samba, você sabe que isso aqui está falando aqui de Japão. Aqui nós estamos falando de Brasil. Aqui você pode usar até dois estilos, o samba e uma bossa nova, que já é uma qualidade de música nacional diferente, né? Mas que remete à mesma coisa. Podemos colocar aqui uma sevilhana, né? Uma sevilhana, que remete o quê? Espanha. Uma tarantela. Uma tarantela é de onde? Da Itália. Então são músicas, vejam bem que essas são músicas bastante típicas, né? Podemos colocar aqui também um batuque africano, uma música tipicamente africana. Árabe. Pus aqui árabes porque países árabes, né? Países árabes, que são muitos, né? Arábia Saudita, Egito e uma série de coisas. Bem, aqui eu expus algumas, mas a gente tem muito mais. Por exemplo, para os Estados Unidos você pode colocar uma música country, que é estilo bem country americano, é bem também taxativo. A música mexicana, temos um tango argentino, enfim. Eu peguei 15, estou dando aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o tango, não? Também é outra música absolutamente tango. Então estamos aqui, Argentina. Quando a gente
coloca isso, essas músicas, chega perto dos alunos, hoje nós vamos ouvir as músicas. Tá? Aqui, eu vou deixar aqui esse mapa do Atlas como se fosse um globo. Tá? Vamos fazer de conta que nós temos um globo aqui. Aí eu pego os meninos e falo, gente, vamos ouvir essas músicas. E começamos a ouvir as músicas. Põe uma lá e a galera ri, e eles interagem, e aí começa um certo alarido positivo. Até danças, um faz um pedacinho de uma dança, põe uma dança espanhola, todo mundo sabe que uma dança espanhola tem toda a sua característica e tal. Enfim, e vamos identificando as músicas. De que música é? As mais fáceis eles acertam de cara. As mais difíceis vão ficando para o final, até que a gente consiga entender todas. Muito bem. Uma vez feito isso, aí eu pergunto para ele assim, gente, essa música japonesa do Japão, onde é que eu fico o Japão? Por favor, me mostra onde que fica o Japão. Aí eles correm lá para o globo, começam a rodar e já partimos para a geografia, né? E eles começam a rodar o globo lá e estão procurando. Mas peraí, você está procurando o Japão na América? Todo mundo, kkkk. Vai gerando dúvidas. Vou dar uma dica para vocês. Vamos fazer o seguinte, vou ajudar então. Aqui nós temos um continente que é a América. Aqui nós temos a África, Europa, Ásia e Oceania. Ásia, quando falar em Ásia, nós vamos pegar tudo isso aqui. Essa parte aqui é o Oriente Médio e essa parte aqui é a Ásia. Muito bem, eu dou uma dica para vocês. O Japão está na Ásia. Então, nós não vamos procurar na América, de cara. Os Estados Unidos da América estão onde? Na América. O Brasil está onde? Na América. A Argentina está onde? A Itália está onde? A Espanha está onde? Enfim, vamos lá. Então, os alunos se empenham nessa interação de descobrir o globo. E nessa aula, porque esse plano ele é vasto, nessa aula nós vamos trabalhar com isso. A identificação geográfica do aluno por compreensão, por pesquisa. Não por eu pôr um mapa aqui e falar, aqui tem o Japão, grava, Japão fica na Ásia, perto. Não funciona, né? Mas dessa forma, não funciona. Agora, se ele achar onde está o Japão ali, e ele viu alguma coisa que liga o Japão a Japão e o que é, ele já vai ter uma familiaridade com o mapa. Uma semana trabalhando o globo terrestre, ele já vai ter uma visão completa do planeta. Ele vai ter uma visão completa do que você trata. E nessa sequência nós vamos puxando os fios todos, de onde vai vir a matemática, o português, a geografia, a história, os idiomas e uma série de outras coisas que nós vamos tratar oportunamente. Entenderam? Então, por hora, vocês já podem, para começar a montar seus planos de aula, vocês já começam a se organizar dentro disso. Montem esse playlist, né? Não gosto muito de anglicismos, não. Essa lista de músicas e dentro dessas bem características, montem isso, providenciem seu bom globo e já comecem a moldar como vai ser feita essa introdução segundo os seus próprios princípios, professor e professora que nos assiste. Vejam bem que a nível de complexidade, e você pode trabalhar com isso desde o 5º ano até o ensino médio. Porque você pode tirar a complexidade que você quer de dentro disso. Por exemplo, numa aula de física, você vai estudar as questões, igual, por exemplo, a questão da temperatura, né, em conversão de Fahrenheit para graus Celsius. Por que nos Estados Unidos não é Celsius, é Fahrenheit? Qual temperatura corresponde com qual? Lá, por exemplo, todas as medidas, nós usamos em quilômetros, eles usam em milhas. Vamos trabalhar e fazer, eles vão ter a compreensão histórica disso. Por que o volante do carro na Inglaterra fica do lado direito? Não é verdade? E o nosso aqui fica do lado esquerdo. Todos os países da colônia britânica, da comunidade britânica, usam o trânsito da famosa mão inglesa. Então, é uma vastidão de assuntos que não acaba mais.
que nós teremos condição de explorar, e eu vou dar este passo a passo, como que vamos puxando o fio em cada matéria, tá certo? Por hoje, então, ficamos com essa introdução e espero que vocês estejam empolgados com a ideia, porque ela é muito profícua, já utilizei e os frutos não podiam ter sido melhores. Ganhei até um prêmio em função, já no concurso em função deste plano de aula, tá certo? Espero que vocês gostem e continuem nos dê a audiência e participando principalmente com comentários e perguntas para aguçar e desenvolver ainda mais o nosso conteúdo dentro do canal Pedagogia Moderna. Curtindo, se inscrevendo, indicando, para que isso possa a cada vez mais chegar aonde precisa, certo? Então, como sempre, até a próxima.